Olá! Hoje é dia de falar sobre como quebrar padrões de autocobrança, perfeccionismo e insegurança. É isso mesmo, essa semana nós teremos várias lives com conteúdos muito especiais e hoje é dia de iniciar falando sobre esses pontos que pode ser que muitas vezes você está suportando em silêncio e que trazem mais peso, fadiga, exaustão para o seu dia a dia. Me fala se vocês me veem e me ouvem bem, por favor. Enquanto isso, vou colocar o tema da live de hoje. Então, como quebrar padrões de autocobrança, perfeccionismo e insegurança. Perfeito, a Eva falou que sim, a Camila também. Sejam bem-vindas. Hoje é um conteúdo no decorrer de toda essa semana, nós teremos conteúdos bem especiais, mas hoje é um conteúdo quando a gente fala, né, sobre autocobrança, sobre perfeccionismo, sobre insegurança. É algo que é tão importante, porque afeta sim as nossas atividades do dia a dia, demanda uma energia muito maior, só que além disso, quando você não olha, além de afetar sua carreira, suas relações, sua forma de se comportar, de se comunicar, chega um momento que somatiza tanto que começa inclusive te adoecer. Que foi exatamente o que aconteceu comigo e que aí, através disso, eu fui procurar me conhecer, me apaixonei pela profissão e fiz minha transição de carreira. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Lembra de clicar no aviãozinho e compartilhar para que mais mulheres possam aproveitar esse conteúdo tão rico, tão especial. Hoje em dia já existem números que comprovam o quanto as mulheres se cobram absurdamente para serem perfeitas em todas as áreas, e enquanto isso reflete, né, em ansiedade, em burnout, inclusive na saúde, em doenças autoimunes. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? E também foi surgindo dúvida, foi se identificando, vai colocando aqui nos comentários ou vai clicando aqui no coraçãozinho para eu saber, para o Instagram também entender que esse conteúdo está fazendo sentido para você. Como que a gente vai trabalhar aqui na live de hoje? Primeiro, eu vou falar sobre alguns sintomas, né? Porque quando a gente fala sobre autocobrança, perfeccionismo, insegurança, vem muitas vezes de uma forma muito abrangente. Eu vou falar sobre cenários reais que podem estar acontecendo no seu dia a dia e que às vezes você foi aprendendo a se cobrar tanto, a carregar tanto, que você normalizou isso. E é importante começar a entender e falar, caramba, isso aqui não precisa fazer parte. Isso aqui pode ser mais leve. Olha, é possível fazer desse outro jeito. E eu vou falar isso, gente, eu falo muito sobre esse tema. O público que eu atendo são pessoas que se cobram muito também, porque eu já vivi esse momento. E acho que é algo que a gente precisa cuidar realmente a vida toda. Como eu comentei, eu cheguei a adoecer, a travar coluna, tem intolerância à lactose. Eu ia trabalhar mesmo doente. Eu carregava o mundo nas costas, eu sempre fui aquela pessoa que sim, conquistou, que fez, aconteceu, mas o quanto isso me custava é que eu não entendia. Então vamos lá, bora falar sobre isso primeiro, sobre esses sintomas, sobre olhar para a sua vida e começar a dar o chacoalhão, para depois a gente entender como quebrar esses padrões, como lidar, como que surge a raiz disso, por que a gente se cobra, porque é essencial você entender que autocobrança, perfeccionismo excessivo, lá atrás, né, quando eu comecei a fazer as primeiras entrevistas de emprego, eu achava o máximo, me lembro até que as pessoas me orientavam a falar, não, ó, fala que um ponto positivo, um ponto a ser melhorado seu é o perfeccionismo. E eu falava e era real, desde criança eu sempre me cobrei demais. Só que muitas vezes a gente acha que é bom eu me cobrar, é bom porque eu faço acontecer, é bom que não sei o quê. Só que não precisa mais ser na força do braço, mas ser na força do ódio, pode ser na força da vida. E é isso que eu quero te convidar a começar a tomar consciência aqui para que as coisas possam fluir, para que você não precise adoecer como aconteceu comigo, ou não precise muitas vezes travar na sua carreira, travar nas mudanças que você quer realizar, ou se isolar, porque você vai carregando tanto mundo nas costas que você começa muitas vezes a pegar ranço de gente. Ou o que acontece muito para quem se cobra demais vai lá, né, aquela pessoa que é extremamente executora, você vai, faz acontecer e não sei o que. Hora que chega as férias, hora que chega aquele feriado que você quer aproveitar, se adoece. Algum imprevisto acontece.
E por que isso, Mas geralmente é o adoecimento mesmo. Por que isso acontece? Porque enquanto você tá nessa pegada de se cobrar, de executar, de piloto automático, de correria, de tal, o seu corpo tá em estado de alerta. Só que quando você fica o tempo inteiro em estado de alerta, o seu corpo, dependendo da situação que você vive aqui, não vou entrar em detalhes específicos, vai produzindo determinados tipos de componentes para que você consiga lidar com aquela situação, com aquele estresse, com a insegurança, com a autocobrança, com dormir pouco, porque você deita na cama e fica se cobrando e fica ansiosa. E aí, a hora que você relaxa, seu corpo fala, uhul, agora tá tudo bem. Só que o agora tá tudo bem, ele já produziu muitas coisas que não eram necessárias. E aí, a hora que relaxa, a hora que dá aquele boom, que adoece, que vem febre. Muitas vezes no dia a dia começa a doer a coluna porque você tá carregando o mundo, só que aí você vai suportando. Eu também suportava, até travar minha coluna. Então, quais são os sintomas? O que geralmente começa a acontecer? Primeiro ponto, que você vai sentindo desde muito jovem, e isso vai piorando com a idade. A gente fala, piora com a idade, piora porque aquilo não foi cuidado. O primeiro ponto é aquela insatisfação, a sensação que você não fez o suficiente. Por mais que você faça, estude, não sei o que, parece que ainda falta algo. Parece que ainda não tá bom. Mesmo que você conquiste algo, eu tenho uma meta, quero realizar isso, você conquista e nem comemora, já vai pro próximo. É como se fosse um vazio que parece que nunca é preenchido. E mesmo que de forma inconsciente, você vai buscando preencher com mais atividades, com mais cursos, com mais coisas, se cobrando mais, e aí à noite a cabeça não para, e final de semana mesmo você descansando, parece que não descansou, porque na verdade você não descansou, né? Você tá ali se cobrando. Percebe? Isso vira uma bola de neve. E aí você começa a duvidar de você. E aí vai fazer mais, e buscar mais, e parece que essa insatisfação só aumenta. Seja com você ou seja com os outros. Eu comentei há um tempo atrás, eu fui no supermercado, e aí teve uma pessoa que me atendeu, e aí ela começou a comentar, reclamar de algumas coisas, e não sei o que, aí eu virei pra ela, falei, né, sobre alguns pontos, ela, nossa, como você sabe? Eu falei, eu sou terapeuta e tal. Ela falou, eu sou muito crítica com as pessoas, eu acabo afastando todo mundo. E aí eu falei pra ela, eu tenho certeza absoluta que você é 3 vezes mais crítica com você mesma. Porque você começa a achar que nunca tá bom o suficiente e ser extremamente rígida, exigente com você. Exigente demais, por mais que você faça. E aí começa a ter essa exigência com os outros também. E muitas vezes as pessoas comentam, só que é algo que é mais forte que você. Então o primeiro ponto é essa questão de insatisfação, de sensação de insuficiência. O segundo ponto, o segundo sintoma, o próximo estágio, é a raiva. Só que essa raiva, em um primeiro momento, a gente começa a conter. É uma raiva meio velada, que você vai guardando. Ou muitas vezes vai projetando nas outras pessoas. Sabe quando ali no ambiente de trabalho, nas pessoas que você convive, ou nas pessoas até que você acompanha em redes sociais, do nada, você começa a pegar ranço e raiva de uma pessoa. Aí passou, aí vai pra outra, aí vai pra outra, aí é uma raiva de uma determinada situação. Ou às vezes você começa a pensar algo que aconteceu lá atrás e começa nesse nível de ficar acumulando cada vez mais informações, E aí vem essa sensação de insuficiência, percebe que vai dando um cansaço? Eu sei que você já vai até contraindo o seu corpo. E aí o que acontece em muitos momentos? Você vai daquela pessoa que executa pra caramba e que acha que não tá bom o suficiente, para aquela pessoa que começa a acumular, que vai ficando irritada, vem uma pessoa na sua frente, meu Deus, por que precisa ser tão lenta? Por que não resolve isso rápido? Por que não sei o quê? Percebe? O nível de exigência que você tem com você vai aflorando e... respira. E aí você começa um curso e muitas vezes não consegue terminar. Começa uma atividade e às vezes não consegue dar continuidade. Porque parece que seu gás começa a acabar. Eu me empolgo e paro. Eu compro tal coisa e perde a graça. Ou muitas vezes você vai descontando no seu corpo através da alimentação.
E aí vai para um outro processo, você vai contendo tanto, segurando tanto, e aí vai criando estratégias de sobrevivências, que são esses pontos que a gente vai falar na live, de se cobrar, de ser perfeita, da insegurança, que você começa a duvidar de si, achar que não tá pronta, que não tá bom, vem a dificuldade de impor limites, de dizer não, de se posicionar, porque às vezes se você se posicionar, falar o que você quer, o que você não quer, e se as pessoas te chatearem e você não quer incomodar, eu sempre tive muito medo de incomodar. Pra você ter uma ideia, quando eu era criança, eu falava em forma de brincadeira, mas tinha um fundo de verdade. Eu falava assim, desculpa por ter nascido. Percebe que se uma criança fala desculpa por ter nascido, é desculpa por incomodar. Desculpa por estar aqui atrapalhando. E aí na fase adulta, principalmente quando eu fiz minha transição de carreira, ai meu Deus, não vou ficar falando sobre o meu trabalho sem incomodar. E se as pessoas ficarem chateadas, nossa, tá ali na correria. E se eu for muito entrona? Às vezes vinha até, eu ia em restaurante, alguma coisa, vinha um prato errado, alguma coisa diferente do que eu tinha pedido. Ai não, tadinho, deixa quieto. E aí eu ia guardando tudo pra mim. Foi estratégia de sobrevivência que eu fui criando desde pequena. Eu aguento, eu suporto, eu engulo choro, eu me calo, eu preciso ser perfeita. Deixa, não, peraí. Eu era justiceira de todo mundo. Queria fazer por todo mundo, tomava as dores de todo mundo. E aí qual que é o terceiro passo? Que foi o que eu comecei a sentir que foi o chacoalhão pra mim. A somatização. O que é essa somatização? Pode ser no adoecimento, da coluna começar a doer, cabelo começar a cair, infecções de urina muitas vezes recorrentes, rigidez demais no seu dia a dia, você vê que cada vez você tá se cobrando mais, parece que cada vez você se sente mais presa. E é um negócio que não é tangível, né? Você não consegue pegar e descrever, mas você sente aquela trava. Você percebe aquele bloqueio. Você vai criando bloqueios, inclusive com relação às pessoas. E você vai percebendo e vai se perguntando, meu Deus, como que eu saio disso? Você vai inflamando o seu corpo. Você vai inflamando sua vida. E percebe que só de eu falar isso, que foi bem rápido, já vai causando exaustão, até minha energia já vai. Agora o que eu te pergunto é, imagina como é viver com isso. Porque o mais doido de tudo é que a gente que aprendeu a se cobrar, a ser perfeita, a se moldar muitas vezes para caber dentro dos ambientes, a gente tem vergonha de admitir. Eu tô frustrada, eu tô brava, eu tô com raiva, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, eu tô com medo. A gente tá numa epidemia muito grande nesse mundo de questões relacionadas à saúde mental. Só que é uma doença, é um peso silencioso. E aí esse silêncio adoece, trava sua vida. Esse silêncio me adoeceu em muitos momentos da minha vida, mesmo que eu não percebesse. Eu sorria, fazia acontecer, as pessoas não faziam ideia. Dentro das empresas que eu trabalhei, era promovida, era referência. Só que por dentro, eu estava me destruindo. E nem eu sabia. Porque eu fugia tanto, que é o que a gente está acostumado, eu escondo, eu fujo. E era inconsciente, eu fugia tanto de lidar comigo. E como que eu fugia? Acumulando mais atividades, mais responsabilidades, mais conhecimento, porque é mais fácil eu ficar estudando sempre do que olhar para mim. É mais fácil eu querer salvar, proteger todo mundo do que olhar para mim. E isso vai drenando. Drenou minha energia. Em muitos momentos eu comecei a me isolar, me fechar. E aí o que acontecia? Pense em você, no seu eu, no que tá aí dentro de você, que não dá pra você ver,
Mas dá pra você sentir, perceba agora conforme eu tô falando dos sintomas, que você vai sentindo no corpo, você vai sentindo tensão, a cabeça vai pesando, vai dando um nó na garganta, vai dando um aperto no peito. Você começa a sentir. Eu fui sentindo isso uma vida toda. E pode ser que você também esteja sentindo e tá ali guardando. Só que o que acontece? Lá atrás, nesse movimento que eu fazia, a minha motivação era, vou na força do ódio mesmo, eu faço acontecer, e não sei o que, e não sei o que. Só que chega um ponto que você vai colocando tanta coisa, pensa na sua vida como se fosse uma plantinha. Então olha pra você, olha aí dentro de você, conforme eu fui falando, foi ficando pesado. O que você está fazendo com essa planta, com a sua casa interna? Você está ali camuflando ela, você está escondendo ela. E se aqui dentro, mesmo que você não consiga ver, mas que você está sentindo esses desconfortos, conforme eu estou falando, é a sua casa, a minha pergunta para você é: quem e o que você tem permitido entrar na sua casa? Eu permitia que entrasse tudo. No meu tapetinho branco da minha casa interna, podia pisar com o pé de barro e eu ficava quieta. Eu permitia. Por mais que eu parecesse forte, não sei o quê, aprendi a lidar com muitas coisas em silêncio. Por dentro, tava me destruindo e muitas vezes comecei a sentir raiva e aí era a raiva dos outros, só que depois eu comecei a perceber que essa raiva que eu projetava nas pessoas, nossa, que folgado, mas só me procura quando precisa disso, era uma raiva que eu sentia de mim, por não me posicionar, por eu permitir que entrasse tudo quanto é tipo de coisas na minha casa interna, tudo quanto era um tipo de pessoas. Nossa, por que fulano fez isso? Porque eu permiti que as pessoas fizessem isso comigo. Porque eu me ocupei com tantas coisas e querendo salvar tantas pessoas e fui escondendo. Minha casa estava ali pegando fogo e eu não estava nem vendo. Porque é isso que acontece. Eu vou falar uma coisa forte aqui, mas é importante que você tenha consciência, porque eu queria ter tido consciência bem antes, mas era que eu dava conta naquele momento e tá tudo certo. Quando você não olha para as raízes de tudo isso e vai só executando, e mais isso, e mais aquilo. E aí agora eu falava assim, agora eu não tenho tempo de olhar para mim. Aí que agora eu não tenho dinheiro. É que agora eu não sei o quê. O que acontece? Você morre em vida. Você fica sobrevivendo. E o mais lindo da vida é a gente viver. Eu precisei reaprender o que era viver. E começou primeiro, lembra que eu falei? Eu comecei adoecendo. Né? Adoecia. Depois fiz minha transição de carreira. Eu comecei a perceber isso na minha profissão. Nos clientes, nos pacientes que não vinham. Eu falava, o que está acontecendo? Por que tá pesado? Só que ao invés de eu olhar para dentro, eu ia buscar cada vez mais fora. Vou fazer mais isso, vou fazer mais isso, vou fazer mais isso. E não era. A solução para tudo na vida, tudo, começa dentro de nós. Não adianta você ficar escondendo sua casa interna tá caindo aos pedaços. E sabe o que você está fazendo se você não olha para você? Não é só escondendo, você está pegando a marreta e marretando para quebrar ela de vez. Sendo tão rígida, tão exigente, tão dura ou duro com você. Fez 10 coisas no dia, nossa, deveria ter feito 11. Tem 15 cursos, ai, ainda não tá bom, preciso fazer 30. Ai, é que eu ainda tô insegura. É que ainda não sei o quê. É que eu ainda preciso terminar esse curso para eu fazer tal coisa. É que ainda não tá bom. As pessoas elogiam. Você agradece, por dentro você tá duvidando de si. E procurando mais problemas em você. Tá sendo cada vez mais dura com você. E pegando a marreta e destruindo sua própria casa.
Eu sempre fui ótima em fazer isso comigo. Por mais que na prática, racionalmente, olha o que a Suzana fez, olha o que ela conquistou, olha onde ela tá. E eu ouvia das pessoas, caramba, Su, eu acho tão bonito o jeito que você lida com as coisas, eu acho tão lindo a sua força, e por dentro eu tinha vontade de gritar. Eu queria só dormir, mas minha cabeça não relaxava. Porque era preocupação, era culpa, era cobrança. Su, e agora? Tô olhando aqui para ver se eu tô trazendo tudo para vocês. E agora, como que eu lido com isso? Por que isso acontece? Como que faz? É essencial, como eu falei, para tudo, entender as raízes emocionais. Se sua casa interna, você percebeu disso realmente, tá destruindo aqui o negócio. Poderia brilhar tanto, e eu acredito muito que todas as pessoas têm um brilho tão grande, tão lindo, um potencial tão lindo, e que muitas vezes não enxerga. E eu, em muitos momentos na minha vida, por mais que eu parecesse forte, posicionada, confiante, que eu estava realizando, eu não conseguia enxergar o meu potencial. E aí eu atraía pessoas que pisavam em mim, e que aí eu ficava com raiva, só que era a vida falando assim, acorda, impõe limites, não deixa essa pessoa entrar na sua casa. Muitas vezes a gente coloca expectativa em algo que está por vir, eu chego ao Peter, e acaba esquecendo de viver o dia de hoje, é isso mesmo. Mas por que isso acontece, né, da gente colocar a expectativa e ficar olhando para frente, né? Porque inclusive a ansiedade, que é um dos grandes maus do século e que atrapalha a gente como um todo, que é o excesso de futuro, eu não quero olhar para minha casa interna. Deixa eu ver como que vai ficar lá no futuro, o que eu quero construir. Só que se a gente não para e não olha para o hoje, para como está a minha casa hoje, como eu vou olhar para ele, para parar de marretar, de tacar fogo, de pichar a sua própria casa, pichar dizendo, você não é capaz, não tá suficiente, faz mais isso, não fez o suficiente, por que tá descansando, vamos fazer mais. Não adianta. Não adianta. O seu corpo, a sua vida, tudo começa a inflamar. Então, preciso olhar para essas raízes, para a base, para a estrutura dessa casa, para que a partir daí sim, a sua casa possa brilhar, você possa assumir a luz incrível que você tem. Só que para você poder assumir, você precisa olhar para suas sombras e entender que existem também. E acolher. Porque tudo que eu achava que não era bonitinho, esconde isso aqui, esconde isso aqui, esconde isso aqui. Claro que de forma inconsciente. E eu brinco, eu falo, eu tava ali andando de salto, plena, maquiada. E por dentro, minha casa tava uma bagunça completa. Tava ali fazendo acontecer, indo para mais um curso, para mais uma imersão, ou trabalhando na multinacional que eu trabalhava. E por dentro, dá-lhe marretar minha casa. Deixa eu apagar minha luz. Desde quando você tem apagado sua luz? Su, entendi como que surge, como que eu lido com isso, tá desconfortável. Primeiro, respira. Porque quem é exigente consigo, quer tudo pra ontem. E a gente tá em um mundo que faz você se comparar ainda mais, acelerar ainda mais e adoecer ainda mais. Hoje a gente tem inteligência artificial para nos ajudar. E é isso que é importante você entender para que você possa ser uma pessoa humana. Ah, eu vou perder meu trabalho, Não! Você precisa ser você. Não existe a inteligência artificial no mundo que vai se comparar ao ser humano, às percepções que só nós temos. Só que em todo esse processo, você se desconecta de você. Sua casa tá lá abandonada.
Você tá querendo visitar, cuidar da casa de todo mundo. Precisa de uma pintura nova, precisa de acolhimento, precisa que eu faça por você. Daí, sobre o seu trabalho, eu falo para todo mundo. E de você? Você consegue falar bem de você? Su, e de onde vem tudo isso e como que eu lido? O lidar é um processo de você aprender a olhar para você. De você voltar para sua casa. Amanhã eu vou falar sobre empreender, eu vou contar mais um pedaço da minha história em que eu saí totalmente da minha casinha. De ir para um excesso, primeiro de rigidez, de ser dura, de ser totalmente racional e falar, cadê a Suzana? Para depois um outro excesso de gratiluz e não sei o que, e nenhum excesso faz bem. Por quê? Porque eu saí totalmente da minha casa. Então, primeiro é voltar, é entender essas raízes emocionais. E de onde vem a autocobrança, perfeccionismo, essa exigência tão grande? Do nosso primeiro modelo, da nossa primeira referência, da nossa mãe. E aqui, o que eu quero falar para você é que não é sobre a intenção, sobre o que a mãe fez ou deixou de fazer. É sobre como a criança que você foi um dia percebeu. Seja do para de sonhar tanto, vai fazendo não sei o quê, 10 não é mais do que sua obrigação. Seja porque às vezes você precisou cuidar da mãe, dos irmãos. E percebe que para uma criança, se ela sente que ela não tem essa base, ela não pode errar. Ela não pode dar um passo em falso, ela não pode... Ela tem que ser perfeita. Percebe que é um nível de exigência que começa a adoecer. E aí, desde lá de trás, seja porque muitas vezes houve uma ruptura dessa sua relação com a sua mãe por situações que aconteceram, seja porque muitas vezes você via a forma que seu pai ou que as pessoas a tratavam ou que ela mesma se tratava. E aí você foi aprendendo esse modelo e sendo cada vez mais exigente com você para preencher o vazio, o buraquinho que começou lá atrás. Um buraquinho muitas vezes para se sentir vista, para se sentir acolhida, para fazer parte. Para falar, olha aqui para minha casinha, olha aqui que eu tenho de legal. Só que aí, nesse momento, enquanto você não cuida e esses padrões vão se repetindo de nível de exigência, porque desde a infância você sempre teve muita exigência sobre você, esse nível de exigência vai ficando cada vez maior. Porque a criança que você foi um dia aprendeu que não podia errar, que não podia incomodar, muitas vezes que não podia fazer barulho. Muitas vezes a criança que você foi um dia começou a questionar, será que realmente ela era boa o suficiente? Será que a culpa era dela, das coisas que aconteciam dentro daquela casa? E aí você começou, desde lá de trás, a se desconectar de você, a apagar sua luz, a fazer um esforço para fazer parte. Qual que é a melhor forma de lidar com tudo isso? Estar em uma comunidade que te ajude nesse processo. Estar em um grupo em que as pessoas também queiram, estejam dispostas, estejam entrando em ação para passar por esse processo. Porque a gente tem esses registros e vai repetindo esses padrões de exigência, de vazio e projetando nas outras pessoas aquilo que a gente sente que faltou. E aí muitas vezes sendo mãezona de todo mundo. Só que o ambiente que você vive também influencia, seja para te impulsionar ou seja para te travar. Então o ambiente, as comunidades, os grupos auxiliam muito nesse processo, para que você possa se reconhecer novamente, para que você possa aprender a confiar,
para que você possa aprender a se posicionar, a falar sobre você, a impor limites, a enxergar o seu valor, muitas vezes através das outras pessoas desse grupo que também estão dispostas a isso. Nós vamos fazer todo esse processo dentro da nossa mentoria Empreenda a Sua Vida. Justamente por isso ela é uma mentoria em grupo, porque a gente cria ali dentro uma comunidade para que uma pessoa possa impulsionar a outra, para que você possa aprender a confiar, a relaxar, a se posicionar, a trabalhar inclusive essa relação com a sua mãe internamente. Não é sobre convivência, sobre mandar mensagem, sobre nada, é internamente. A relação com o pai, que também reflete em todas as áreas, e principalmente a sua relação com você, para que você possa parar de buscar fora para preencher os buraquinhos, os vazios que existem aí dentro. Começar realmente a estruturar a sua casa interna novamente. Cimentar, pintar, colorir do seu jeito. E não do jeito que você precisou se moldar para sobreviver, que foi o que aconteceu com todos nós. Mais uma vez, aqui não é sobre culpa, sobre nada, mas a responsabilidade de cuidar de você, de fazer escolhas diferentes, a partir de agora é sua. De se priorizar, porque a tendência que a gente faz quando a gente se cobra demais, era o que eu fazia, é arrumar cada vez mais desculpa. Como eu falei, é tempo, é dinheiro, é a correria da casa, é porque fulano não me ajuda, é porque tenho filho, é porque não sei o que, é porque não sei o que. Até quando você vai criar, que é o que eu fazia, criava cada vez mais histórias para não olhar para mim. Não espere ficar pesado demais. Ou Su, nossa, eu já melhorei, porque a gente vai se contentando também, né? A gente vai, esse teto aqui pra mim tá bom. Su, do quero, eu já melhorei muito. Então busque mais. Pare de se contentar com o morno, com, aqui do que tava tá ótimo. Ok, vamos pro próximo nível. Faça isso por você. Se você quiser dar esse passo dentro de uma comunidade, de um grupo, realmente pra gente trabalhar isso de forma prática, com ferramentas, com material, com técnica, de uma forma transformadora, para parar com tudo isso que eu fui trazendo, para respirar e potencializar a sua vida. Finalizando aqui a live, envia mudar por direct, que eu vou mandar todas as informações para você garantir sua vaga dentro do Empreenda a Sua Vida. O projeto mais importante que você tem e que você precisa focar sempre é a sua vida. Su, mas eu tenho as crianças pequenas. Percebe que quando você não tá bem, as crianças começam a adoecer. Os comportamentos começam a mudar, porque eles são esponjinhas. Às vezes a gente conta mais histórias. O maior ato de amor que você pode fazer, inclusive pelas pessoas que você ama, é olhar para você, é cuidar da sua casa. Porque imagina a sua casa começa a ficar com um monte de mofo, vai passando para as casas do lado, que geralmente são as pessoas que a gente mais ama, que estão mais próximos de nós. Então, assuma esse compromisso. Eu percebo muito que esse ano de 2025, para os próximos anos, é um convite. Eu acho que desde quando começou a pandemia já começou esse convite já na força, com força, para a gente mudar, para a gente se transformar. Muitas pessoas estão tendo os reflexos emocionais da pandemia agora e os físicos também, porque o corpo leva anos passando por determinadas situações para depois gritar o corpo físico. Mas esse ano de 2025 é um ano que pede transformação. A inteligência artificial tá aí para falar, olha para você, seja humano, potencializa, viva, brilhe. E o meu convite é, vem para a nossa comunidade, vem para o Empreenda, vem fazer isso com um método que eu criei através de tudo isso que eu também fui passando.
Porque a gente, dou conta sozinha, eu tentei muitas vezes. Só que nós temos pontos cegos com relação a nós. Não tem jeito, a gente vai escondendo. Tem uma parte do nosso cérebro que é mais primitiva que fala, esconde isso aqui, esconde isso aqui, esconde isso aqui. E a gente vai se sabotando. Então, finalizando, envia mudar para você receber as informações por direct. E mais do que isso, comece a entender que não é que você é desse jeito por se cobrar demais, por acumular cursos demais, por se sentir insegura demais. São sintomas de algo que precisa ser cuidado e curado dentro de você. A partir do momento que você dá esse primeiro pequeno passo, você já vai desvinculando e parando de se rotular. É que eu sou brava mesmo. Não, só tá machucado. Que agora eu fazia tanto, parece que eu tô sem energia, acho que eu não consigo fazer mais nada. Não, só tá machucado. Seja gentil com você. Envia mudar por direct, vem dar esse passo com a gente, com realmente direcionamento, com as ferramentas, com o método certo, criado para você. Quero te desejar uma ótima tarde. Respire, solta, faz umas 3 vezes. Diz para si mesma, em voz alta se possível, pode ser mais leve. Eu tenho um potencial incrível. Eu posso. Pode ter certeza que dentro do Empreenda você não vai sair a mesma que você vai entrar. Te vejo então no Empreenda, envia mudar para receber mais informações. E amanhã, ao 12:30, a gente tem mais uma live. Amanhã a gente vai falar sobre empreender, medos, desafios e a realização de poder, seja empreender o seu negócio ou empreender na sua vida, colocar seus projetos em prática, mas sem ser na força do braço, na força da vida, impulsionando de uma forma que você não precise adoecer, que não custe a sua saúde, as suas relações, mas que seja realmente saudável e benéfico para você. Tenha uma ótima tarde, vou deixar essa live gravada para que você possa reassistir. Como equilíbrio de troca, um conteúdo rico, gratuito para você. Assim que estiver disponível no feed, curta, compartilha, para que mais pessoas possam aproveitar e entender que isso é só uma armadura que foi criada para que você desse conta de lidar com tudo que estava acontecendo na época e no decorrer da sua vida, mas que a partir de agora não precisa mais ser assim. Ótima tarde para você, te vejo no Empreenda a Sua Vida e amanhã 12:30 na nossa live. Tchau, tchau!